tem muito mais facilidade de pagar assim. Como a gente vai pagar a tarifa todo dia com 4 e 5, eu não tenho 5 centavos no bolso para poder complementar os R$4, carregar o cartão todo dia. Isso é muito difícil, uma falta de facilidade de pagar, não tem nem facilidade para pagar. E eu queria fazer uma ressalva para todo mundo que eles fizeram um grande trabalho, lembrando do metrô, que o metrô do Barreira seria muito bom. Uma coisa que eu não consigo entender também com o negócio dessa distância que nós temos do ônibus para o metrô. Ou você pega só o ônibus ou você pega o metrô. Por que a gente não pode pegar os dois, não ser integrado os dois? A gente tem muita coisa para poder usar. A gente tem um MOVE. A coisa que eu propus no meu texto é a integração de todos os três sistemas que nós temos: o BRT, o ônibus de periferia, que é o ônibus que vai para pegar dentro dos bairros, com o metrô. É integrado? O metrô poucos ônibus, a integração é pouco. Tem que ser uma integração maior. Como acontece nas cidades enormes, elas têm uma integração bem maior. Vamos dar exemplo, uma cidade mais recente, como uma capital, uma cidade grande, mais recente, Toronto, ela tem os ônibus, os streetcars e o metrô. Eles não precisam de mais complexidade e ainda assim integra tudo. Rafael, isso que você colocou para nós aqui passa exatamente por essa abertura de caixa preta, por essa auditoria, para saber como que funcionam os contratos, para saber qual que é o monopólio desses empresários, desses megas empresários de ônibus. E eu quero te falar, eu tenho talvez 3 vezes a sua idade, eu tenho 53 anos de vida. E eu passei parte da minha infância em Curitiba, porque eu sou paranaense, a minha família é mineira e eu nasci no norte do Paraná. Eu vou te dizer o seguinte: Curitiba sempre teve o melhor sistema de transporte do Brasil. Eu andava em Curitiba com uma passagem toda Curitiba, descendo nos terminais de ônibus. E é exatamente o que você está reivindicando, que é, por exemplo, eu sair do Carlos Prates e por fora eu já chegar no bairro São Francisco. Por quê? Tem os terminais que integra esse circuito dentro da cidade. Então, está faltando o que para nós? Vontade política de ir para cima e fazer um enfrentamento desse tipo de problema na terceira capital do país. Porque os políticos de carreira, que não somos nós estamos hoje no mandato, amanhã pode não estar, mas tem político que é de carreira. Como disse o Gilson, tem político que ele é patrocinado a vida toda. E pousa de bonzinho ali, de bonitinho, de politicão honesto, e é um cara que come na mão desses empresários todos os dias. Então o que nós precisamos fazer? Nós vamos ter vontade política, nós precisamos fazer o enfrentamento disso, com pena deles mandarem matar o Jair de Gregório, o Carlos Henrique, o Wesley, mas nós vamos morrer por uma causa justa, nós vamos morrer por um povo, nós vamos virar mártir por um povo que vale a pena virar. Porque esses caras mandam matar sim, são mafiosos, são bandidos muitos deles, e eu não tenho medo de falar. Eu uso o microfone na câmera de pau, entra no YouTube, você vai ver minhas falas, porque eu falo pelo povo de Belo Horizonte, eu fui colocado ali para isso. Então a sua fala, o seu pedido é justo, e aqui os técnicos da BH Trans, no caso ela, né, que é técnica lá na BH Trans, está lá o nosso engenheiro que está na mobilidade urbana aí, eu vou te falar, eu tenho certeza que eles comungam da mesma ideia que nós. Não tem às vezes mecanismo para fazer, mas tem que ter vontade política. E eu quero acreditar que o Calil tenha essa vontade política para que possamos mudar este quadro em BH. Tá, tudo bem já. Tudo bem, Gilson. Obrigado pela presença. Boa tarde, eu sou Augusto Carvalho, curso de informática, moro na Lipo de Melo.
E eu queria fazer uma pergunta agora que é um pouco menos técnica e mais social. Tanto a mesa quanto quem perguntou, chegamos meio que em um consenso que seria uma solução mais proveitosa as pessoas usarem menos o transporte privado e particular e coletivo, mas moramos numa cidade, vivemos numa sociedade que há uma disparidade econômica muito grande. Existem grupos tanto de classe muito baixa, que tem uma renda, um salário mínimo, às vezes menos, e grupos com uma renda extremamente alta, de classes extremamente altas. E temos uma carga histórica que muitas vezes as pessoas que são de classes altas, eu não sei se já ouviram um tipo de comentário, se alguém que já ouviu esse tipo de comentário, eu já ouvi, porque eu já convivi com esse tipo de pessoa, que pessoas de classe alta às vezes acreditam que pegar transporte coletivo é coisa de pobre, é coisa de favelado, é coisa de gente que não tem dinheiro para comprar carro. Como se isso fosse um insulto, como se ter uma condição de renda baixa seja um insulto para a pessoa. E como que seria feito para colocar essas pessoas que têm preconceito com quem usa o transporte coletivo a usar o transporte, assim como os outros pobres e favelados que estariam no mesmo lugar com eles? Eu tinha lá o telefone, Boa tarde, o meu nome é Pedro, eu atualmente moro em Sabará. Eu vou ser breve, só queria colocar duas opiniões minhas a respeito da tarifa zero e sobre o transporte coletivo. Primeiro, essa ideia de tarifa zero é muito bem vista nos nossos ouvidos. O governo vai financiar a gente, vai subsidiar. Mas a questão é, quem que paga? Não existe direito se não tiver dinheiro. Desculpa, gente, estou nervoso. Mas a questão é, se as pessoas que não pagam, vamos supor, os ditos estudantes não pagarem a tarifa, alguém vai ter que pagar. Não sei se tem colegas meus aqui que fizeram transporte e trânsito, a gente aprende durante o curso que tem a lei de concessão que já foi citada aqui nessa mesa. E segundo ela, a concessionária não pode ter ônus no serviço que ela presta. Então o governo tem que arcar com qualquer que seja o prejuízo dela. Então, o dinheiro, então o governo vai ter que colocar mais impostos para compensar essa tarifa livre. Então o meu pai que vai trabalhar, os trabalhadores vai pagar isso, enquanto os estudantes passam livremente a catraca. Eu acho isso errado. Quanto ao transporte público, foi dito que tem uma máfia aqui, e certamente quem banca essa máfia? Justamente a prefeitura, que tem a regulamentação. Por exemplo, eu uso a linha 9205, ela faz a linha Nova Vista, Nova Sintra. Se alguém tiver a iniciativa de pegar um carro e fazer o mesmo trajeto e denunciar, não, ela é proibida, não pode, está fora da lei. Mas a prefeitura protege quem? Elevador que não funciona, empresa, degrau gigante. Então é isso. O próprio Thiago disse que veio aqui de Uber. Por que ele não veio de transporte público ou de táxi? Né? Essa é a questão. A gente usa ano passado, eu vi que tinha muito taxista batendo na porta da prefeitura proibindo o Uber. Por quê? O Uber é a concorrência e é bem melhor que o táxi. Não tem ninguém não tem essa máfia que protege os taxistas. Outro exemplo também, o WhatsApp. Por que todo mundo gosta? Por que ninguém comunica com SMS para alguém? Porque não tem imposto. Por que a gente gosta de Netflix? Vai ver seu Breaking Bad? Vai comprar o original? Não, ninguém quer. Então, a questão que eu queria fazer para os vereadores seria, por que não desregulamentar, burocratizar e privatizar o transporte coletivo? Porque na mão do Estado é muito ruim. Muito bom. Primeiro eu só vou responder a primeira pergunta e você responde. Você alongou indevidamente. Todos falaram? Falta só mais um. Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela, sou uma de Sanfete e tal. Mas, assim, a pergunta que eu quero fazer está relacionada com as superlotações e o número de linhas. Eu moro muito longe daqui, eu moro literalmente do outro lado da cidade. Eu moro na zona oeste da zona norte da cidade. Eu moro muito longe daqui. E eu pego 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar.
E as linhas que eu pego, as 55, 50, 67, 641, que é uma linha alimentadora de bairro. E todos eles, nos horários de pico, estão lotados. Normal, tem que estar lotado mesmo, estou voltando de serviço, estudante voltando da escola. Só que, tipo, todo ônibus tem a plaquinha lá. Esse ônibus suporta tantos passageiros sentados e tantos em pé. Só que a gente sabe que o número de pessoas em pé ultrapassa. E é sempre. E quando eu falo ultrapassar, para vocês terem uma ideia, é que, tipo assim, o ônibus está tão cheio que não precisa segurar. É disso que eu tô falando. Você não precisa segurar. Você tá tão espremido que se balançar, você não se move. De tão cheio que tá. É isso mesmo. Então, tipo, e você, não sei se alguém falou isso, se foi a mesa que disse, sobre os contratos existentes com as empresas, né? Que a empresa, ela limita o número de ônibus que pode rodar por uma linha. Beleza, ela limita. Mas e vocês têm que reajustar o número de ônibus que vão rodar para os momentos de superlotações. Só que se esse reajuste não for necessário, vocês vão deixar por isso mesmo? Não vão arrumar, tipo, não vão colocar mais ônibus para rodar e tal? E caso não tenha isso, no caso, vamos supor que não foi isso que falou e eu entendi errado. Como vocês vão resolver? Porque o sistema de esquenta direto, ele é um problema assim, na Araguari, ele chega a ficar parado ali, gente, minutos, e às vezes está 30 minutos, meia hora, porque o pessoal tá lotado, não cabe mais gente, mas tem gente que quer subir, todo mundo quer ir embora para casa. Mas e aí, como é que vão fazer? Vão deixar por isso mesmo, se existir esse contrato, ou se não existir, então foi isso que foi, se eu sempre entendi errado. Como é que vão arrumar? Vão colocar mais ônibus para rodar e como é que é? Sabe? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ana Luísa e eu moro em Santa Luzia, é muito longe. Eu demoro cerca de 2 a 2 horas e meia para chegar aqui, em um ônibus muito apertado, quente, caindo aos pedaços. Eu pago mais de R$6 e depois eu ainda tenho que pegar outro e pagar R$4,05 para mim chegar aqui. A minha pergunta é quando que os meus R$20 diários de passagem que eu estou pagando vai retornar para mim como uma melhoria, porque não tem condição de continuar assim, não dá. Você não tem como você segurar no ônibus, você vai encostado nas pessoas, 2 horas e meia em pé dentro de um ônibus. Eu quero que vocês me respondam isso. Quando que vocês vão transformar esse dinheiro que eu gasto diariamente, que é mais de R$20, em melhorias para esse transporte que vocês chamam de público e que é uma porcaria? Então, cada um responde aqui convém aí, né? Vou responder o Augusto, né? O Augusto, quase que seria uma utopia nossa aqui imaginar que 5% aí da elite bilionária que comanda o Brasil, vamos falar BH, Minas Gerais, iria um dia, né? Todo mundo andar de ônibus. Creio que nós não teríamos essa pretensão, porque já tem os seus jatinhos, já tem até os outros meios de transporte também. Mas eu só queria pontuar o seguinte, que nos últimos 20 anos, a frota brasileira cresceu assim, de forma assustadora, né? Hoje nós temos dentro de BH 1.800.000 veículos, dentro de BH, por uma população de 2,5 milhões, assim, aproximadamente, ou seja, é muito carro. E esses incentivos, que foi até falado por alguns aqui durante esse período, levou muitos brasileiros a realizar um sonho. O meu pai, por exemplo, e outras pessoas na faixa etária ali, variante de 30, 45 anos, viveram assim muito tempo com esse sonho de ter um carro, querer ter um carro. Então, quando esses incentivos vieram, mesmo às vezes sem ter aquela condição financeira ali para chegar e comprar o carro, vieram comprar o carro. Mas hoje você tem um carro, vocês terão essa experiência em breve, vocês verão que isso gera um custo muito alto. Ou seja, a intenção a princípio é essas pessoas retornarem, né, e usarem o carro, seus carros, não nesse cotidiano, todos os dias, em momentos esporádicos. Tá ok? Obrigado. Só para encerrar aqui, gente, eu queria falar com o professor Antônio, né? Esse sistema que você falou é o Maglev. A tecnologia lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Não conhecia, foi muito bom essa audiência para a gente conhecer. E eu vou a fundo, eu vou estudar isso aí a fundo, junto com a comissão aqui, vou propor isso para quê? Para a gente poder trazer isso aqui para o Horizonte. Eu acho interessante, tá? Eu vou ficar devendo vocês, mas existe um aplicativo
né? Nossa geração é essa, nossa não, vocês, né? Nossa também, né? Eles são geração Y. Existe um aplicativo, vou ficar devendo um nome para vocês agora, que ele sempre mostra para vocês o itinerário do ônibus, tá? Aonde o ônibus está, provavelmente qual horário que aquele ônibus vai chegar ali perto de você, porque eu vi algumas pessoas aqui, às vezes, vê o pessoal às vezes reclamando, fica meia hora, mas existe esse aplicativo que vai sempre pontuando, tá? Só uma questão de utilidade pública aí para vocês. Essa jovenzinha que falou que a última, cadê ela? Ela saiu daqui? Ah, tá aí. Você perguntou assim, quando é que o nosso dinheiro vai retornar para melhorias, né? Eu falo para você que tem que ser rápido, é agora, nós vamos lutar para isso, por isso nós estamos aqui. Você fez uma pergunta para nós vamos perguntar para o Calil, nós vamos perguntar para os empresários, vamos perguntar para a BH Trans e vamos abrir a caixa preta, amarela, azul, vermelha, branca, para poder responder essa pergunta para você. Porque o dinheiro é nosso, é seu, é meu, é público. Nós temos que realmente... Quando você fala que nós chamamos de transporte público, ele é um transporte público aqui, ó, né? É exatamente o que você falou, ele é um transporte público. Quem comanda são os mega empresários. Não vou aqui defender o transporte público não, mas nem vou falar em nome da BH Trans, nem nada, porque eu sou fiscalizador. Mas podem até discordar de mim, desculpe se eu atrapalhar agora no final essa audiência, mas eu acho que às vezes assim, sejamos às vezes até um pouco injustos em falar que em 40 anos, em 50 anos não se melhorou nada, entendeu? Tivemos avanços sim, se chegar e falar que não teve nada, lembro sim, quando 15 anos de idade, há 25 anos atrás, quando eu usava o ônibus ali na Guarani, aquelas filas quilométricas, eu sei que tivemos sim tentativas, pode ter sido erradas, mas que durante esse tempo houve sim criações, essas estações que foram criadas, foi errado, não foi certo, mas tentativas para melhoras, isso nós não podemos negar que isso nunca houve sim. E essa audiência pública é fundamental, porque a partir de agora nascem novas ideias para que possamos pensar meios de ainda avançarmos mais. Ela quer falar, a palavra para a Ani, rapidamente. Eu fiquei muito feliz com as perguntas que estão relacionadas ao dinheiro da tarifa e tal, e eu queria dizer uma coisa: tivemos avanços, mas não fez mais que obrigação, né? Tipo assim, não é que temos que bater palma também não. E outra coisa, tipo assim, ok, transporte é uma máfia, beleza, o senhor se dispõe a morrer por isso, ok, parabéns, mártir, ok, mas quando a gente pediu, não só o Tarifa, como outros movimentos sociais, pediram a CPI do busão, não conseguiu ter nem metade das assinaturas necessárias dos vereadores. Sim, vocês são vereadores recém-chegados e tal. Mas meu ponto é, a Câmara de Vereadores, para além da personalização de quem está lá, quando a gente ocupou a Câmara para ter esse pedido, a Câmara de Vereadores não hesitou, foi a tropa de choque arrancar a gente de lá. Então, sim, lá atrás, vocês não são vereadores de carreira, políticos de carreira ainda. Tomara que continuem assim. Mas meu ponto é, vamos lá, porque não é como se a gente tem um grande inimigo em empresas de ônibus e a política está do outro lado defendendo os interesses do cidadão, porque essa não é a história que a gente conhece. Enfim, eu queria, na verdade, falar sobre a questão da privatização, porque eu acho que é uma pergunta muito importante, assim. O Tarifa tem, em geral, uma opinião de que a privatização do sistema de ônibus ela não é uma ideia interessante, justamente porque o sistema de transporte ele não é uma máquina de fazer dinheiro, ele é um serviço. Então, a ideia fundamental dele ser um serviço não é que ele tem que dar lucro, é que ele tem que servir os interesses das pessoas. É a mesma lógica da educação, da saúde pública, da iluminação pública na rua. Então, o nosso pensamento em relação a isso é esse, de que privatizar não é uma solução, porque o transporte não deveria se tornar exclusivamente uma empresa para ganhar dinheiro, porque ele é um serviço e principalmente ele é um direito. E aí se você privatiza a operacionalização do transporte enquanto serviço, muito claramente ele migra de uma ideia de direito para uma ideia de lucro. O que
O que, a nosso ver, produz um problema porque aumenta a segregação, porque bairros que são muito distantes terão ainda mais dificuldade em ter linhas de ônibus a eles, porque se é um bairro muito longe, ou seja, é um trajeto muito longo, então é muito querosene, muito pneu, muita rodagem, não é uma linha lucrativa, certamente. Logo, a pessoa que mora longe, ela ficará ainda mais segregada dentro dessa lógica, porque quem vai querer fazer uma linha de ônibus até esse bairro? Então, a gente é dessa opinião, assim. Depois é lógico que é um debate, eu acho que ele é importante. Mas e se a iniciativa privada quiser e não tiver público? Essa é uma questão. Eu acho que, assim, nos modelos que, assim, no limite do meu conhecimento, tá? Em geral, os modelos onde o sistema é privatizado, eu conheço o modelo de Edimburgo, na Escócia, por exemplo, que é uma cidade menor do que Belo Horizonte, mas que tem dificuldades similares, porque tem muito morro, etc. É um sistema completamente privatizado e ele é muito bom. Mas ele é bom porque ele é subsidiado. Ainda que ele seja privatizado, ele é subsidiado. Então, por exemplo, as ferrovias italianas, que é um outro modelo que eu conheço bem, elas foram parcialmente privatizadas. Porém, houve manutenção do subsídio ao transporte, justamente nessa ideia de que, em primeiro lugar, ele é um serviço de que as pessoas necessitam. Depois, é lógico que são debates e que cada modelo é cada modelo, mas, assim, é só porque, né, essa é, tipo, a nossa opinião, assim. Então, vamos supor, não pode ter convênio de saúde se o governo já dá o SUS, então, porque convênio de saúde não pode linkar com isso. Ah, não, pode ter. Inclusive, o modelo de... Tipo assim, o modelo de transporte hoje, ele é muito mais próximo disso do que de um modelo público, porque ele é operacionalizado por empresas privadas, que tem um lucro garantido pelo contrato de concessão, e a fiscalização da BH Trans, ela existe em torno de, tipo assim, cumprimento de viagem, frequência e tal, não em torno do dinheiro. Inclusive, um dos argumentos que as empresas adotaram no passado contra a auditoria é de que elas são empresas privadas, logo elas não têm que atender os critérios de lei de transparência. Então, em realidade, o modelo que a gente tem hoje é mais próximo disso do que de um sistema público, inclusive porque ele não tem subsídio, né? Nenhum. Não, o único subsídio que há é as linhas, vilas e favelas. Mas é muito limitada, é marginal, assim. Então, a eficiência do transporte, a nosso ver, ela passa por um modelo de transparência e que retribui o sistema não em cima da tarifa que cada um paga, mas em cima da quilometragem produzida. Porque mesmo quando você tem um sistema como o nosso, que é fundamentalmente operado por privados, em que o controle sobre o dinheiro é limitado, se a gente trabalha somente com a ideia de tarifa, o que a gente tem? Se eu sou empresa de ônibus, e esses daqui são meus 2 ônibus, eu estou gastando 2 trocador, 2 motoristas, 16 pneus. Se eu sou retribuído só pela tarifa, o que eu faço? E essa pergunta geral, por que os busões é lotado? O que eu faço se eu quero gastar menos dinheiro, logo ter um lucro maior? Eu retiro um ônibus. Porque aí eu vou gastar um motorista, um trocador, a metade do pneu, a metade da gasolina. A gente que é passageiro fica mais tempo no ponto, pega o busão mais lotado, e aí aquelas cenas maravilhosas de o busão parado no ponto, a galera tentando subir e não conseguindo. Porque é economicamente vantajoso para a empresa ter menos ônibus rodando. Porque com menos ônibus a empresa gasta menos dinheiro. Assim, o bordão, inclusive, que vem do movimento estudantil do Cefet, de que busão lotado é lucro para o empresário, quer dizer isso. Então, se, por exemplo, eu remunero numa lógica de, por exemplo, quilometragem